Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Freire, sou psicóloga e aqui é o nosso lugar para falarmos sobre saúde mental, autocuidado e afins. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o último vídeo da minissérie sobre terapia, eu quero convidar você, se você for novo no canal, a se inscrever, a curtir e a deixar um comentário para participar dessa nossa conversa, tá bom? Sinta-se à vontade e vamos lá! Sobre o processo de terapia, eu acho importante isso da gente iniciar falando que, eu nem sei se eu falei isso em outros vídeos, mas de que eu não tenho como garantir, nenhum psicólogo tem como garantir quanto tempo vai durar o processo terapêutico. Se vai durar alguns meses, alguns anos, a vida inteira. Eu acho importante salientar isso porque a gente não pode prometer que daqui a X tempo você não vai mais precisar da terapia. E justamente pelos fatores que eu vou colocar aqui. Já respondendo a pergunta, se a terapia é para sempre, eu vou trazer a famosa resposta de todo psicólogo, que é o famoso depende. Depende muito. Hoje eu vou trazer só 2 fatores, porque que depende, obviamente vai ter outras coisas atreladas, mas acho importante trazer esses 2 para a gente ter uma noção melhor do que está envolvido no processo da terapia e nas demandas das pessoas. Então, desses 2 fatores, o primeiro fator é preciso a gente considerar se dentro dessa demanda existe algum tipo de transtorno envolvido. E qual é esse tipo de transtorno? Então, se é um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, para a gente entender o quanto existem questões a serem pensadas ali, tá? Por quê? Por exemplo, se uma pessoa não tem um transtorno envolvido, é só uma demanda específica pautada, por exemplo, na faculdade. Vamos dizer que João, ele está na reta final da faculdade, está no processo do TCC, e aí isso tem gerado muita ansiedade porque tem sido bastante desafiador. E aí, em razão desse TCC, ele se viu cada vez mais ansioso. Então, a demanda dele está mais em volta do TCC, e aí tem uma ideia mais ou menos de como é que vai ser esse processo. Não vai ser um processo muito longo, porque no final do TCC, a priori, depois vou trazer outros pontos, a priori ele vai estar melhor, vai ter entendido bem quando o TCC finalizar. Agora, se envolve algum tipo de transtorno, vamos imaginar um transtorno borderline, que isso gera prejuízos a vida inteira se não for bem acompanhado, que existem fatores bastante significativos que precisam ser analisados de perto. Então, é um transtorno, como vários outros que eu trouxe aqui, de humor, de personalidade, que até mesmo de neurodesenvolvimento, autismo e tudo mais, que a gente precisa levar em consideração que aquele tipo de transtorno tem questões muito importantes e específicas que precisam ser analisadas de forma separada. Então vai requerer muito mais tempo. E aí isso às vezes leva a vida inteira. Então é muito importante levar em consideração se há algum tipo de transtorno e que tipo de transtorno está envolvido nessa demanda. O segundo fator que eu quero colocar aqui é a complexidade da demanda. Vamos pegar o exemplo que eu trouxe de João. João, ele está nessa reta final da faculdade, ele está no processo de fazer o TCC e tem se percebido bastante ansioso em relação ao TCC. Porém, à medida que a gente vai investigando, que a gente vai analisando o que está ali por trás, a gente percebe que não é só o TCC que está deixando ele ansioso. Que, na verdade, as demandas de trabalho estão muito sobrecarregadas e extremamente complexas, cada vez mais complicadas para ele. E vamos assim, ver, ele está se sentindo sobrecarregado dentro do ambiente do trabalho, ele está tendo muitos conflitos com o chefe, com os colegas, então tem outras questões envolvidas. E aí você depois vai investigando cada vez mais e percebe que
em casa, na família, ele não tem apoio. Ele é visto como uma pessoa egoísta, como uma pessoa que não se preocupa com a família, que não deveria estar estudando, que só deveria estar trabalhando porque estão precisando dele em casa. E aí nada do que ele pensa, nada do que ele faz, nada do que ele acrescenta é bem visto. E aí você vê que tem várias outras questões familiares envolvidas. Então o problema é só o TCC? Então só resolver a questão do TCC vai ser o suficiente para ele lidar com essa ansiedade? Muito provavelmente não. Então a gente tem que também entender a complexidade dessa demanda, tá? Porque o objetivo da terapia não é que diminua a ansiedade. Isso é um choque para algumas pessoas. A verdade, a questão é aprender a lidar com essa ansiedade diante das situações que estão ocorrendo. Porque vamos levar em consideração que João, ele está no trabalho que ele não gosta, que é extremamente tóxico no ambiente, e aí ele deseja muito sair daquele trabalho, porque nem é um trabalho que ele gostaria de ter. Ele está se formando, tá fazendo faculdade para ser fisioterapeuta, mas atualmente ele trabalha com atendimento ao público. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um ambiente que ele não gosta e um ambiente que é bastante tóxico. E aí ele deseja muito sair de lá, deseja muito, ansiosamente para sair de lá. Porém, ele precisa daquele dinheiro. Ele precisa daquele dinheiro porque ele está juntando para poder sair de casa. Porque ele não se dá bem com a própria família. Não tem apoio da família, não tem incentivo da família. A família o cobra demais, a família tem falado coisas muito pesadas para João que ele não consegue mais, não aguenta mais morar em casa. E aí ele fica naquela situação de ou eu saio do trabalho e continuo, adio o meu sonho de sair de casa, ou eu aguento ficar no trabalho e vou juntando meu dinheirinho para poder sair de casa. E aí como é que a gente lida com isso? Porque são dois ambientes que são extremamente, deixa bastante ansioso o João. Então é uma questão mais complexa que tem que ser vista e tem que ser mais analisada. Por isso que não é tão simples só dizer que tanto tempo a pessoa já vai estar bem e vai estar resolvida essas questões. Então a gente precisa considerar se há algum tipo de transtorno envolvido e qual tipo de transtorno e a complexidade dessa demanda. Quantas coisas estão influenciando, quantas coisas estão envolvidas no adoecimento daquela pessoa. Esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer hoje. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma observação importante. E quanto a fazer a terapia mais de uma vez? Né? Então eu fiz uma vez a terapia na adolescência, depois eu fiz uma vez na vida adulta, aí eu passei 1 ano, desisti, 2 anos depois iniciei de novo. Isso é o quê? Isso significa que a terapia não tem funcionado nas outras vezes comigo? Ou que é normal, eu sempre vou, uma vez que eu fui à terapia, eu sempre vou estar precisando ir novamente à terapia? Como é que isso funciona? Aí eu vou resgatar a resposta anterior, que também depende, porque assim, a gente precisa entender como é que foram esses outros processos. Houve um processo de alta nas terapias anteriores ou uma desistência? Por quê? É comum as pessoas desistirem da terapia quando já se sentem bem na terapia. Quando vê que a ansiedade já foi embora, o humor deprimido já foi embora, porque acham que isso é o foco da terapia. Para a pessoa né? Você vai ali na terapia para se livrar daquele sentimento. Porém, para os profissionais, para os psicólogos, é entendido que isso não é o suficiente. Só se sentir melhor não é o suficiente. Porque vamos trazer o caso de João. Imagina que ele já está se sentindo menos ansioso, ele está se sentindo bem, já conseguiu terminar o TCC. O trabalho está mais ou menos. E em casa ele está ignorando todo mundo, está fingindo que ninguém existe. E aí ele está sabendo lidar com as questões. Né? Ele sai de casa muito cedo, volta para casa muito tarde. E aí ele não precisa interagir com ninguém, então ele está se sentindo bem em torno disso. Ele já está melhor. Agora o ponto
Se ele interrompe o processo de terapia só pelo fato de se sentir bem, ele não aprendeu a como lidar com as demandas em momentos de adversidades. Então, veja, quando o João ele for para o mercado de trabalho, e aí vamos lá colocar, ele conseguiu sair de casa, ele finalmente conseguiu sair de casa. Ele saiu do emprego onde ele estava, e aí ele tem uma renda boa ali, guardado para se manter por 4 meses, vamos assim colocar. E aí ele foi atrás de trabalho na área que ele se formou. Imagina que no 4º mês ele ainda não encontrou um trabalho, que ele não conseguiu se colocar no mercado de trabalho na área que ele gostaria. E aí, será que essa ansiedade volta? Provavelmente sim. Por quê? O fato de se sentir bem depois de um tempo, quando as coisas esfriaram, só demonstra que a pessoa conseguiu controlar aquela emoção naquele momento. Mas não necessariamente ela aprendeu a lidar com essas demandas, a saber como lidar com momentos de crises, a saber lidar com momentos de adversidades. Então, é muito importante que a gente se lembre que a nossa vida ela é uma montanha-russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Se a gente sempre foge a todo custo das situações quando a gente está lá embaixo, né, a gente tenta fugir de todas as nossas emoções no período que a gente está na fossa, vai ser cada vez mais difícil a gente saber lidar, de saber estar na fossa. A gente vai querer fugir cada vez mais dessa situação. E aí sim, se torna preocupante. E aí sim fica uma certa dependência da terapia. E é sempre aquela terapia que você sempre vai desistir quando já estiver bem. Porque o entendimento é que o bem-estar é o sinal de que já resolveu tudo. Quando na verdade é desenvolver a autonomia, desenvolver uma inteligência emocional e várias outras questões que vão surgir mais, que vão ser mais evidentes a sua importância nos momentos de crise. Então é importante a gente pensar qual foi, né, o motivo do encerramento das terapias anteriores. Se foi para essa sensação de bem-estar ou se foi um processo terapêutico concluído, bem concluído. E outros fatores, né? Se a pessoa não gostou do psicólogo e deixou de lado, não foi mais atrás, então tem outras questões envolvidas. Então é importante a gente avaliar. E mesmo que tenha sido um processo concluído de forma bem feita, a gente também tem que levar em consideração que justamente por tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não está preparado para tudo. Então, João esteve preparado, ele foi, vamos assim dizer, bem equipado, tá lá com a sua mochilinha de ferramentas, com todos os aparatos para lidar com a ansiedade quando estiver num momento de pressão, né? Seja pressão familiar, seja pressão no trabalho, pressão nas dificuldades financeiras, ele aprendeu a lidar com essas demandas. Porém, vamos imaginar que ele sofre um acidente que o deixa sem os movimentos da perna. E aí? É uma questão que ele nunca parou para analisar. É algo novo para ele e que impacta diretamente na profissão dele. Como é que fica a situação dele? Como é que fica o emocional de João? Então é importante olhar para essa situação e ver que talvez nesse momento seja necessário de novo ele vir para o processo terapêutico se ele não estiver sabendo lidar com essa nova demanda. Então às vezes tem coisas que a gente não imagina, que a gente não espera, a gente não deseja que aconteça na nossa vida e que nos acontece, que aí sim é necessário voltar ao processo de terapia. Então, é importante a gente colocar aqui para trazer esse esclarecimento sobre o processo terapêutico, tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje, a gente fica, né? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!